que eu falo para vocês é o seguinte: estamos aqui trabalhando. Ontem eu fui trabalhar até 1h30 da manhã. Hoje, 7 horas da manhã eu já estava de pé. Ontem eu comecei 6 horas da manhã e fui trabalhar até 1h30 da manhã. Hoje eu comecei 7 horas da manhã e eu vou até de madrugada de novo. Sábado vou estar trabalhando. Talvez até domingo eu tenha alguma coisa para fazer. Não, sábado eu vou estar trabalhando de manhã, mas de tarde tem os pais para visitar. Domingo também tem os pais para visitar, mas eu vou estar trabalhando. Geralmente eu estou trabalhando sábado, domingo. Esse excepcional que tem dia dos pais. Mas quando você quer chegar no topo, você tem que trabalhar mais do que a maioria. Você tem que estudar mais do que a maioria. Você tem que investir mais em cursos, em livros, em treinamentos, em mentorias. Você tem que dedicar mais horas. Eu estava ontem, meia-noite, estudando, assistindo mentorias, trabalhando, cuidando, fazendo, acontecendo. Ah, Wagner, poxa, mas aí é muito difícil. Você investe em milhares de reais em cursos, em mentorias, é muito difícil. Você investe centenas de horas todos os anos em estudar, aí é muito difícil. Você trabalha, às vezes você vai das 6 da manhã até 1 da manhã, é muito difícil. Por isso que a minoria chega no topo. É difícil mesmo. Ser empresário, ser empreendedor é difícil, não é para qualquer um. É muito mais fácil ser CLT. É muito mais fácil ser funcionário, ser empregado. Então você tem que decidir. Você quer estar no meio dos 1% ou no meio dos 99%? Todo mundo assistindo Netflix, todo mundo comendo pizza, todo mundo viajando para praia e você tá lá estudando, ralando, batalhando. Todo mundo pegando dinheiro comprando carro e você está investindo dinheiro de um carro num curso, num treinamento, num livro, numa mentoria. E aí? Mas é um preço a ser pago. A minoria paga esse preço. Por isso que a minoria tem o sucesso. E você, como vistoriador de imóveis, se você quer estar dentro dos 1% que ganha mais de 10 mil reais por mês, ou de 3 a 10 mil reais por mês, você vai ter que pagar um preço que a maioria dos vistoriadores não querem pagar. E esse preço é o seu tempo, é a sua dedicação, a sua decisão, trabalhar mais do que a maioria, estudar mais do que a maioria, investir em livros, em treinamentos mais do que a maioria, dedicar mais horas do que a maioria. Existe um preço a ser pago. Quando a pessoa vai ser médico, eu tenho um amigo meu que foi estudar medicina. Estudou durante 3 anos em cursinhos. Trabalhava de dia, estudava de noite. 3 anos. Depois que ele passou numa faculdade gratuita de medicina, na Universidade Federal de Natal, ele se mudou para Natal, estudando 8 horas por dia. Aí ele não podia trabalhar, porque de noite tinha que estudar e fazer os trabalhos da faculdade. A mãe teve que começar a trabalhar e pagar e sustentar o filho lá, pagar uma kitnet para ele, pagar comida. E aí depois ele passou 5 anos nesse sacrifício, se tornou médico, hoje é médico. Às vezes o médico passa 5, 10 anos para ganhar seus 10 mil reais por mês. E o vistoriador pode ganhar seus 10 mil reais por mês em 1 ano e meio. E o médico, ele estuda de manhã, tarde e noite durante anos, 5 anos, para se tornar médico, para ganhar o salário que ele ganha. E o vistoriador, por 1 ano e meio, ele pode estudar menos horas que o médico. Ele pode investir menos dinheiro do que o médico, mas ele pode ganhar um salário de um médico, que é 3 a 10 mil reais por mês, 10 mil por mês, abrir uma empresa, um negócio, ganhar milhões por mês com um negócio. Muito mais que às vezes um médico. Pode ser um empresário, um empreendedor, pagando um preço baixíssimo, investindo uma quantidade de horas baixíssima. Ah, mas mesmo assim é fácil? Não é fácil, pessoal. Às vezes você vai ter que estudar tanto quanto um médico. Às vezes você vai ter que investir em cursos tanto quanto um médico. Às vezes você vai ter que estudar tantas horas que o médico. Às vezes você vai ter que trabalhar tanto quanto um médico. Às vezes você vai ter que trabalhar, vai ter que fazer plantão tanto quanto um médico para você ter sucesso. Só que a diferença é que o médico tem um salário X, um empreendedor, um empresário, um vendedor, um vistoriador de imóveis, um profissional, um autônomo, um empresário, não há limite de ganhos. Geralmente o médico chega, ou ele abre uma empresa ou ele tem um emprego com salário ilimitado e dificilmente passa de 20 mil reais. Agora um empresário, um vistoriador, o céu é o limite. Um médico, ele pode se tornar bem sucedido como funcionário, mas um vendedor, um vistoriador de imóveis, um empresário, se ele trabalhar e estudar ao mesmo tanto que o médico, ele se torna milionário.
Então você tem que avaliar muito bem se você quer realmente estar dentro dos 1% que estão no topo da sociedade, que tem uma renda familiar acima de 20 mil reais por mês. Porque o vistoriador, ele pode ganhar 10 mil, a esposa sendo vistoriadora ganhar mais 10 mil, eles podem montar uma empresa, um negócio e ganhar mais de 20 mil, já está sendo considerado classe A. Menos de 2,8% da população são classe A. Mas você está disposto a pagar o preço que o pessoal que está na classe A tem pago? Ou você prefere estar no meio da manada, na maioria dos 99%? Aí é mais fácil. Você ganha um salário limitado. E eu te faço uma pergunta. Quanto que estão te pagando para você abrir mão dos seus sonhos? Quanto que estão te pagando todo mês para você abrir mão dos seus sonhos, da casa dos seus sonhos, do carro dos seus sonhos, da vida dos seus sonhos? Quanto que estão te pagando por mês para você matar os seus sonhos? Quanto? Qual que é o salário que estão te pagando todo mês que você está vendendo, você está matando? Quanto estão te pagando para você matar os seus sonhos? Se abrir mão dos seus sonhos? Quanto que é? Qual que é o salário que estão pagando para você? Pense nisso. Qual salário estão te pagando? Qual salário eu estou recebendo para que eu mate os meus sonhos? Será que é R$ 1.000? Um preço bom por mês para eu matar os meus sonhos, abrir mão dos meus sonhos? Ou estão me pagando 2.000? Ou 5.000? Quanto que estão me pagando para eu manter meus sonhos mortos, enterrados? Quanto estão te pagando para você desistir dos seus sonhos? Quanto que estão te pagando para você abrir mão dos seus sonhos, da sua vida ideal? Pense nisso.